Então é com muita alegria, né, que nós iniciamos hoje o nosso terceiro dia do Programa de Desenvolvimento de Líderes. Hoje o nosso tema vai ser a oratória. Novamente nós temos a honra, né, de contar com a Cibele aqui conosco. A doutora Paloma pediu para estar justificando a ausência dela. Surgiu um compromisso externo onde ela precisou estar presente, mas ela pede, né, com muito carinho que todos participem, né, colaborem com o evento de hoje. Tá? Eu vou passar a palavra para a Cristiane, que é a diretora técnica do Núcleo de Ingresso do Departamento de Gestão de Pessoas. Tá bom? Bom dia a todos. Hoje a apresentação vai ser de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou estar chamando a Débora para vir aqui. Bom dia a todos. Eu sou a Débora, jovem aprendiz do Departamento de Gestão de Pessoas. Este é o nosso terceiro encontro do Programa de Desenvolvimento de Líderes, com o nosso liderança. O tema hoje é oratória. Então, o que é oratória? Oratória é a arte de falar em público, com eloquência, ou seja, comunicar-se de forma clara e objetiva, mantendo uma narrativa estruturada e fluente. O bom orador consegue persuadir e transmitir credibilidade à plateia. Falar bem é, antes de tudo, o conhecimento da linguagem e sua aplicação adequada a determinado tipo de auditório, segundo Marcos Soares, professor de oratória. Dito isso, passo a palavra à palestrante, Cibele Scarice. Oi pessoal, bom dia. Eu não sei se todos estavam de inteligência emocional. Meu nome é Cibele, sou psicóloga. Já trabalho há alguns anos na área organizacional e também como psicóloga clínica. A Cris me propôs falar sobre oratória. Só que antes de falar sobre oratória, eu acho que tem que falar um pouquinho sobre comunicação. Eu vou dar um resuminho porque a Cris me passou os temas que vocês vão ter nesse programa, e vai ter um dia. Tá bom o som? Não tá esquisito, tá bom? E vai ter sobre comunicação eficaz. Então eu não quero entrar muito no assunto do outro encontro. Então vamos lá. A história das organizações tem demonstrado que os problemas de comunicação são os principais responsáveis pela maioria das crises de gestão, desacertos gerenciais e conflitos. Então, se a gente for observar hoje em dia, a gente precisa muito da comunicação, não precisa? E um dos problemas que a gente tem dentro das organizações é a falta de comunicação. Será que a gente está se comunicando de uma maneira adequada com as pessoas? Será que a gente está conseguindo falar? Esses dias eu estava numa empresa e aconteceu um probleminha que foi falta de comunicação. E aí alguém falou assim, não, eu vou falar aquilo que eu vou falar do meu jeito, é ela que tem que entender. E não é assim, a gente é responsável pelo entendimento do outro também. Então, se eu estou percebendo que o outro não está me entendendo, eu tenho que ir lá e falar novamente de uma maneira mais adequada. Vou passar esse videozinho, deixa eu ver se eu consigo passar por aqui, senão eu tenho que... Eu vou perguntar para ele se ele sabe como se escreve Valentim. Duvidou muito que ele sabe. Onde é que está o seu pai? Sim. Eu vou perguntar para ele se ele sabe como se escreve Valentim. Duvidou muito que ele sabe. Senhor Douglas, o senhor sabe como
escreve Valentim? Sei. Obrigado. De nada. Ele sabe. Agora eu vou perguntar se é com V de burro ou se é com V de vaca, né? Mas é claro. O que está olhando? Eu tenho alguma coisa na cara? V de burro ou de vaca? O que tem assim? O V. O que tem? Nada. E então? Estão perguntando de V. O V. O que tem? Nada. E então? Estão perguntando de V. Eu vejo que me dá vontade e você o que tem a ver com isso? Mas de que diabo está falando? Da letra. De que canção? Não é canção. E então? Olha, eu quero mandar um cartão porque hoje é dia de São Valentim. Bem, e? O senhor sabe escrever? Claro que sei. Ainda bem. Com que V? Com os olhos. De burro ou de vaca? O que disse? O V. O que perguntou? Você é mais burro do que eu. Mas é, papai, eu vou explicar desde o começo. Eu quero escrever um cartão do dia de São Valentim. Sim. E? E eu não sei com que letra se escreve Valentim. Se é com V de burro ou se com V de vaca. Agora entendi. E esse cartão você vai mandar para o Chaves. Sim. É com cheio de chato. A gente viu aí uma tremenda falta de comunicação do Chaves. Né? Eles são crianças no programa e ele não sabia escrever Valentim, né? Que é com V. Então, a forma dele ir lá se explicar, lá dele se expressar pro seu Madruga foi dessa forma. E aí acontece. Será, né? É um exemplo engraçado, mas eu acredito que aconteça muito isso aqui dentro das organizações. Porque a forma da gente se expressar, será que a gente está explicando? Chiquinha foi lá, ó, e explicou bonitinho tudo que ela queria. Então, muitas vezes acontece, a gente está aqui, a gente está achando que o outro está pensando a mesma coisa que a gente. Aí você começa a falar, eu faço muito isso, na hora que começa a pessoa fala assim, aí eu sei que a pessoa não sabe o que eu estou falando. Então, a gente tem que explicar desde o comecinho tudo. Então, por isso que é importante. A gente tem muitos problemas de comunicação. Então, será que eu estou me comunicando de uma maneira adequada com as pessoas? Então, comunicação. A comunicação, ela origina-se do latim, da palavra comunicatio, de comunis, e quer dizer ação de tornar algo comum a muitos. Então, a comunicação é isso, tá? Algo que torna comum a muitas pessoas. É um ato de compartilhar ideias, uma informação ou uma atitude. Então, na comunicação, o que eu faço? Eu estou compartilhando ideias, não só as minhas ideias. Tá? Então, comunicação é uma coisa, informação é outra totalmente diferente. Tá? Quando eu informo algo e quando eu comunico, comunicação ela abrange muito mais coisas. É uma forma como as pessoas se relacionam entre si. Comunicação é um relacionamento. Como que eu vou me relacionar com as pessoas se eu não me comunico? Dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos e também as informações. Tá? Elas modificam a sociedade onde estamos inseridos. Sem a comunicação, a gente... Vocês já se imaginaram sem se comunicar? Os surdos também se comunicam. Né? A gente tem a linguagem de sinais, eles também conseguem se comunicar. Vocês já imaginaram um mundo sem comunicação? Acho que não, né? Porque a gente sempre viveu assim. Desde os bebezinhos a gente já se comunica. A forma pela qual nos comunicamos define a imagem
você se comunica pela primeira vez? Porque depois a pessoa vai te conhecendo, ela vai sabendo um pouquinho mais sobre você. Mas e aí, qual que é a imagem que você está passando quando as pessoas te veem pela primeira vez? Quando você se comunica? E aí eu vou falar um pouquinho que a comunicação ela não é só verbal. Como que é a minha comunicação não verbal no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia? Isso influencia a imagem. Então a comunicação também ela é responsável pela imagem que você está passando. E aí ele fala, ó, que pode significar tanto um discurso voltado a uma grande plateia, bem como também uma reunião de negócio entre duas pessoas. Então a comunicação ela também acaba sendo entre duas pessoas. A comunicação do qual estou falando é aquela que envolve a comunicação integral, que é a fala, a escrita. Como que você, hoje em dia, né, o WhatsApp ele chegou, né, e vai ficar aí por muito tempo, que ele atrapalha em alguns momentos, mas ele ajuda muito. A gente se comunica, né, o mundo todo muito rápido. Como que é a sua escrita? Como que é a sua escrita? Como que você conversa? Né? A gente tem que saber que no nosso trabalho, a gente vai, para as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas de negócios, eu falo de uma forma, eu não vou ficar falando como as pessoas do meu trabalho de uma forma coloquial, igual eu falo com um amigo ou uma amiga. Né? Normalmente, quando a gente vai falar com o WhatsApp em relação ao trabalho, é muito importante eu não usar abreviações, evitar aquelas carinhas. Já aconteceu muito numa empresa, a pessoa ela trabalhava com o público e ela trabalhava com vendas e aí a venda não deu certo. A venda não deu certo e ela tocou assim, ela estava atendendo um homem, né? Uma mulher, ela estava atendendo um homem. E a venda não deu certo e aí ela colocou, tudo bem, e colocou uma carinha de triste, sabe aquelas carinhas amarelinhas? Triste. A esposa viu no celular do marido e ela não gostou. Porque ela achou muita intimidade. Não era nem um coraçãozinho, hein? Ela era só a carinha triste. Ela ligou na empresa para reclamar. Então, assim, eu não vi maldade nenhuma. Mas a gente precisa evitar. Eu acho que o trabalho é sério, a gente tem que trabalhar com seriedade. E a comunicação também vem. Porque, gente, a mensagem, o que acontece na mensagem? Cada um, depois vai ter um videozinho assim, cada um interpreta da maneira que quer. Provavelmente é uma mulher mais ciumenta, aquela carinha ela interpreta de uma forma, né, não boa. Então não é melhor a gente evitar esse tipo de coisa? Por quê? Então a comunicação, ela acredita que a gente precisa tomar cuidado com todos os outros detalhes, a forma como você vai se comunicar. Vamos lá. O processo de comunicação inicia com o emissor, é um dos atores responsáveis. Então, quem que é o emissor? A pessoa que vai comunicar. Então, eu aqui estou sendo emissor, eu estou comunicando para vocês uma informação, uma situação, ideias. A codificação, como eu vou fazer isso? Tá? Não é a forma como estou, não é o que eu estou usando, é a forma como estou falando. Cada um escolhe de um jeito. Então, é o ato de conversão de uma mensagem em linguagem. Essa conversão é perceptível pela habilidade, conhecimento e cultura. Então, não é um canal, tá? O canal aqui, eu estou utilizando a fala e alguns materiais. É a forma como eu falo, como eu estou codificando tudo que eu sei, tudo que eu estudei para falar para vocês. Aí nós temos a mensagem, que é o objeto da comunicação, é o que eu estou falando. Então, qual que é a mensagem que eu estou falando? Depois a gente tem o canal. Então, eu falei do WhatsApp. Então, tem pessoas que elas utilizam como WhatsApp, como canal. Tem gente que utiliza o quê? O e-mail ou o próprio telefone. Tá? A decodificação. Então, como vocês estão recebendo toda a mensagem que eu estou passando? Cada um codifica de uma forma. No WhatsApp, como que a pessoa lá da carinha triste recebeu essa, como que ela decodificou toda a mensagem que foi passada? Eu sempre falo, às vezes eu vou fazer alguma palestra, algum treinamento, eu falo, se alguma palavra minha não fez sentido para você, eu permito que vocês modifiquem para que faça
Você já pensou sobre a importância que a comunicação tem para nós humanos? Ao comunicar, expressamos nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos dúvidas, incertezas e também soluções em nossa própria história. Certamente, o mundo não seria o mesmo ou nem existiria sem a comunicação. Antes de mais nada, precisamos saber o que é comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas mais fundamentais. Desde a antiguidade, o homem busca meios para se comunicar. Apesar disso, ainda hoje, a maioria das pessoas não sabe comunicar-se. Muitas pessoas, por medo, dificuldade, timidez, deixam de se comunicar e outras, por postura autoritária, apenas informam. E informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral e envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Já comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe a interação e o saber ouvir. O processo de comunicação, que envolve interação, pode ser descrito por meio de um esquema proposto com base no modelo de Channel-Weaver. Os elementos que compõem esse esquema são o emissor, que é o sujeito que produz e tem a intenção de transmitir uma mensagem. A mensagem, que é o que o emissor tem a intenção de transmitir. O receptor, que é qualquer sujeito capaz de receber e interpretar essa mensagem. Além disso, temos alguns processos relacionados a esses elementos. São eles: a codificação, que envolve a tradução da mensagem em um código conhecido. A decodificação, que envolve a interpretação do código utilizado na mensagem. O meio ou canal é por onde circula a mensagem. O ruído refere-se a possíveis interferências que podem diferenciar a mensagem enviada da mensagem recebida. Entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual ou escrita. O feedback, que é a resposta dada pelo receptor a partir da mensagem decodificada por ele. Na prática, temos um sujeito emissor que codifica uma mensagem, seleciona um meio para transmitir. Ao receber a mensagem, o sujeito receptor interpreta e dá uma resposta ao sujeito emissor. Tudo isso dentro de um contexto que pode interferir e ser influenciado pelas mensagens que circulam. Vamos a um exemplo. Joana dormiu mal à noite e brigou com o marido. Chegando no trabalho, leu o seguinte e-mail que recebeu de seu supervisor: Joana, você não cansa de me surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. Ao considerar seu contexto social, emocional e físico, ela decodifica a mensagem da seguinte forma: eles nunca estão contentes com nada que eu faço. Sempre é preciso melhorar, melhorar e melhorar. E de que tenho que dar mais atenção ao que sugiro. E como feedback, responde ao e-mail escrevendo: infelizmente não consegui atender as expectativas, mas na revisão do relatório vou me dedicar mais. A partir do feedback que o supervisor recebe, fica claro que ruídos presentes no contexto interferiram na mensagem transmitida. Então ele começa a se questionar: será que a linguagem utilizada não foi clara? Será que o meio não foi adequado? Ou eu deveria ter parabenizado o seu trabalho pessoalmente? Será que Joana está com algum problema? O supervisor se questiona sobre aspectos importantes que se fazem presentes no processo de comunicação. Ao comunicar, precisamos estar cientes sobre quem diz, em que canal, para quem, diz o quê, em qual efeito e em qual contexto. A partir disso, podemos observar que o contexto social, emocional e físico podem interferir no processo de comunicação. Os receptores precisam ser considerados no processo de comunicação. Temos vários meios para transmitir uma mensagem, é necessário identificar qual é o mais adequado. A mensagem precisa ser traduzida de modo a garantir sua decodificação o mais corretamente possível. O
emissor deve estar atento à resposta do receptor. Agora que você conhece melhor o processo de comunicação, cabe refletir sobre como melhorar esse aspecto tão fundamental para a vida humana e como ele pode facilitar ou complicar seu dia a dia. Para encerrar, vamos compartilhar 10 dicas para falar bem e ouvir melhor. Lembre-se que a comunicação começa em si, mas é processada na mente de outra pessoa. Defina o objetivo da comunicação. Antes de comunicar, clarifique as suas próprias ideias. Seja objetivo, claro e conciso. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Não interrompa os outros. Respeite os outros. Faça perguntas. Faça anotações. Preste atenção às mensagens não verbais. Pessoal, então vocês viram como o ruído, né? Aquilo que eu falei sobre o processo de comunicação, e aí eu acabei colocando no exemplo desse vídeo. Como o ruído ali ele interfere. Olha só, ela recebeu um elogio, aí a interpretação dela, que tem a ver com o emocional dela, ela falou, poxa, eles nunca estão felizes com o meu trabalho. E não era um elogio. Então isso também é super importante. Quando a gente conseguir pessoalmente, ou por telefone, ou ouvir a voz ou por áudio, eu sempre... Tem gente que não gosta de áudio, né? Tem uma amiga, ela não me manda áudio, pelo amor de Deus. Só que, gente, dependendo da situação, o áudio é a melhor forma. Por quê? Vou falar aqui do tom da voz. O nosso tom é diferente quando eu chego e falo bom dia, e falo bom dia. Dependendo do que eu vou escrever, gente, é muito melhor falar em áudio. Porque aí você vê o tom da voz, é toda uma questão de bom senso. Então, isso daí é importante. Então, a forma como foi, a maneira também, o canal também é importante. Eu sei que hoje é muito corrido e às vezes é muito mais fácil mandar um e-mail que é registrado, tem isso também, né? Porque tem aquela questão, eu não falei isso, falou sim. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo. Falou sim. Na comunicação, o emissor deve assegurar que o público-alvo compreendeu e interpretou de maneira eficiente e correta a mensagem que foi passada. Então, quem é o responsável pela pessoa entender ou não é você que está passando. Será que você está passando de uma maneira correta? E aí? Sibeli, mas como eu sei se o meu receptor, a pessoa que está recebendo, ele vai de maneira correta? Você vai ter esse feedback. Qual que é o feedback? Ou na hora que você está passando uma instrução, entendeu? E aí, você acha que tudo bem, está tranquilo? De uma forma sutil, fazer a pessoa falar novamente aquilo que você acabou de explicar. Isso é importante. Tá? Agora, eu lembro que na outra eu falei um pouquinho sobre o ouvir. Será que a gente sabe ouvir o outro? Aquela empatia, que é uma das questões da inteligência emocional. Então, o difícil facilitário do verbo ouvir. E aí eu até falei um pouquinho que a gente ia fazer uma pequena dinâmica nesse dia, que vai ser hoje. Eu vou... A gente já sabe, mas eu acho que eu vou... Você quer escolher? Na verdade, assim, eu gostaria que vocês se dividissem em duplas, né? Mas eu queria assim, que as pessoas que não fossem tão próximas a vocês. Quero dificultar um pouquinho. E aí? Vocês estão tudo do lado de pessoas muito próximas? Não vai, a Cris vai ser responsável em mudar isso. É rapidinho, gente. Cris. Acho que não vai adiantar, eles vão fazer pessoas próximas. Pessoal, não tem problema. Então, vai escolher alguém do lado. O que eu quero? Eles vão escolher alguém do lado de vocês, tá? Vai
minutos. Você vai falar durante 5. Eu vou colocar aqui no meu cronômetro. Tem pessoas que eu sei que vai ser super tranquilo e que vai adorar. Mas eu sei que tem pessoas que 5 minutos vai parecer 3 horas. É o seguinte, vocês vão falar durante 5 minutos e a outra pessoa não vai poder interromper. Ela só vai ouvir. Só que você vai ter que falar durante 5 minutos. Você vai falar sobre o que você quiser. Você pode falar sobre alguma história da sua vida, você vai contar sobre a história do que você quiser. Na hora que der 5 minutos, a gente troca. Combinado? Ó, eu ouvi só 5 minutos, mas para algumas pessoas vai ser um só fala durante 5 minutos e o outro só vai ouvir. Tem alguém que está sem dúvida? Vou colocar o cronômetro aqui. Tem gente que já começou. Ó, vou começar, tá? Iniciei, pronto. 5 minutos. Pode começar. O outro não pode falar.
Vocês gostaram, né? Faltou tempo? Alguém quer falar da experiência como foi? Eu vi algumas pessoas ficarem incomodadas, outras adoraram. Pessoal, o que eu gostaria, assim, o que eu queria com essa dinâmica, na verdade, qual que é o intuito da dinâmica? Como é difícil o outro falar e a gente não interromper, não fazer uma pergunta, não falar daquilo que você já viveu parecido. Como é difícil. Por isso que eu falo, o ato de ouvir, como é difícil. E aí, vocês conseguiram ouvir atentamente a pessoa? Mas é muito difícil. Teve um momento que eu fiz muito que eu queria, sabe? Eu já sabe falar. É meio Dependendo, eu não sei o assunto que vocês conversaram, mas dependendo do assunto, você quer acolher o outro, dependendo do assunto, você também quer falar que você vivenciou, que você... Numa discussão em geral, os discutidores não ouvem o que o outro está falando, eles ouvem quase que só o que estão pensando em dizer em seguida. Tá? Uma das coisas que acontece muito, eu estou aqui falando com a pessoa ela já está se preparando para responder, então ela não está me ouvindo, ela ouviu só uma partezinha. E agora ela está elaborando o que ela vai falar. Não, gente, a gente tem inteligência para ouvir e ao mesmo tempo já vira a nossa resposta. Nosso cérebro é muito rápido, eu não preciso começar a preparar a minha ouvir primeiro para depois, porque senão eu falo coisas que não tem nem nexo com aquilo que a pessoa está falando. A pessoa não ouve o que a outra pessoa fala, ela ouve o que está sentindo, que é a questão do ruído, não é? Tem dias que, às vezes a pessoa ela fala de uma maneira com você que ela fala todos os dias, mas naquele dia te magoou. Por quê? Porque você está mais sensível. Então, muitas vezes a gente ouve não o que o outro está falando, mas sim o que a gente está sentindo naquele momento. A pessoa não ouve o que a outra pessoa fala, ela ouve o que já pensava a respeito daquilo que a outra pessoa está falando. Eu sempre falo, a gente não tem que discutir política, religião, né, esporte, tem coisas que não dá muito, mas as pessoas gostam de discutir. Então você tá com você tem aquela ideia daquilo e pronto, então você não vai nem ouvir o outro. O outro começa a falar, você já começa a falar a sua opinião no meio e vai. Por quê? Porque já está definido para você a sua ideia. Por isso que esses assuntos, né, acabam entrando em discussões, porque é difícil mudar. Mas vamos ouvir o outro, né? Não sei. Às vezes a situação pode ser mudada aí. A pessoa não ouve o que a outra está falando, ela retira da fala da pessoa apenas as partes que tenham a ver com ela e a emocionem, agradem ou molestem. Então, às vezes, aquilo que às vezes eu escuto, poxa, eu faço tanta coisa legal, eu falo tanta coisa legal, eu falei um negocinho que naquele dia eu não estava bem, pronto. A pessoa se apegou só ao ruim. Ou às vezes a situação não está boa, a pessoa só se apega àquilo que está bom. Então é isso, vamos ouvir, né, resumindo, vamos ouvir atentamente, né, de uma forma empática as pessoas. E isso eu falo tanto no âmbito pessoal como no profissional. Para eu poder falar de uma forma mais adequada. Então a gente fazer esse exercício, essa atividade que eu fiz com vocês, normalmente eu faço muito com casais, assim, que não estão legais, alguma coisa, eu falo, olha, chega na sua casa e deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar e assim, pare de mexer no celular ou de fazer outra coisa, senta e ouve a pessoa. Às vezes você vai falar alguma coisinha ou não, né? A gente chama de escuta ativa e uma escuta amorosa. Muda muito. Às vezes filhos também, né? Deixa os filhos falarem, conversarem, contarem, legal, e sempre assim, incentive a falarem um pouquinho mais. Principalmente os homens aí, que eu sei que, né, nós somos diferentes, nosso cérebro é diferente. E não tem muita paciência, eles são mais objetivos, né? A mulher contando uma história totalmente diferente do homem. A mulher vai contar a história, ela conta desde o momento que ela saiu do carro
aí ela tropeçou na rua, e aí foi isso, aí não, porque eu cheguei lá, falando de tal, tava com roupa assim, ó, melhor, ele vai chegar e vai contar o que aconteceu, né? E aí, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Então, isso é bom. Comunicação. Gente, eu falo que hoje em dia, os relacionamentos duram, eu falo relacionamento de amizade, de pais e filhos, e relacionamento amoroso, é a comunicação, tá? Respeito em primeiro lugar, a comunicação em segundo. Não adianta. E a gente melhora muito os relacionamentos através de uma boa comunicação, do falar. E aí, quanto à forma de falar, a comunicação ela pode ser verbal. E, gente, a comunicação verbal ela não é só isso aqui, né? A voz. Ela pode ser dividida entre o WhatsApp, né? Aí tem os meios de comunicação. Tá? Então, como que é? Mas né, é verbal. Então, eu posso utilizar, né, a escrita, a comunicação mesmo, a fala, as mensagens, tá? Então, esse é o tipo de comunicação, a verbal. A entonação. Essa entonação é importante até para a nossa parte de oratória. Porque vamos supor, estou aqui falando com vocês. Dependendo, se eu começar a falar muito baixinho, se eu tenho uma voz, minha voz normalmente ela é mais calma e mais baixa. E eu vou aqui, eu vou falando dessa forma, e eu fico aqui 1 hora falando assim, dessa forma tranquila e calma, daqui a pouquinho vocês vão dormir. Então, quando a gente fala em público, a gente tem que de vez em quando dar uns picos de entonação. Por quê? Para não acontecer isso mesmo, de vocês dormirem, é normal, porque eu também fico muito aí. Às vezes eu estou num lugar que eu estou gostando muito do assunto, mas eu falo, gente, não estou aguentando de sono. Tá? Então isso é importante. E a entonação no nosso dia a dia também. Foi aquilo que eu falei do bom dia. É diferente de eu atender uma ligação, né? Departamento bom dia, e eu passar para uma pessoa e falar bom dia. Então a gente precisa ter entonação. A gente precisa mostrar, às vezes, uma motivação. A entonação também de forma agressiva, também precisa tomar cuidado. Então a forma como eu vou falar com as pessoas. Então o que é entonação? É a variação no tom da voz, no modo como o som vocal é emitido, maneira como as palavras são faladas. Alteração na forma como se pronuncia uma sentença por se tratar de uma pergunta, de uma afirmação, de um pedido. Então, né, eu sempre tenho que... É uma afirmação? A minha entonação é de uma forma. É uma pergunta? E aí, pessoal, vocês estão gostando? A entonação é totalmente diferente. Então, eu também preciso me preocupar com a entonação. E também a entonação muito alta, né, que é o volume da nossa voz. A gente também tem que se preocupar com isso. Será que eu falo muito alto? Eu tenho que... Lembra do feedback? Que eu tenho feedback das pessoas daquilo que eu estou... de como eu estou me comportando? Às vezes a pessoa fala, nossa, você fala muito alto, você precisa começar a falar um pouquinho mais baixo. Então é isso. Eu tenho uma pessoa, uma paciente, e uma das coisas que ela queria mudar é que ela fala muito alto. Você vê, ela fala muito alto, e eu lido com clientes, ela trabalha com estética, e ela, às vezes ela fica assim. Aí eu falei, então vamos pegar alguma coisa para você lembrar. Aquilo, quando a gente quer mudar um comportamento, a gente tem que colocar alguns lembretes, tá? E isso é tudo. Ah, sou mal-humorada. Então tá, vou mudar meu relógio do lado esquerdo e vou colocar no direito. Aí eu vou ver que está do lado direito, eu sei que eu tenho que me preocupar com o meu humor. E dela, ela fala. E aí ela colocou um adesivinho assim na sala dela, que ela via, e ela sabia que ela tinha que diminuir esse tom de voz. Tá? Então a entonação também é importante. E aí a gente tem a comunicação não verbal. Olha essas figuras. Vocês olhando as figuras, vocês conseguem identificar como essas pessoas estão, não conseguem? A primeira, o que vocês acham? Saque. Tá com enxaqueca? Saque. Ah, saco cheio. Acho que sim. Né? Pelo menos é isso. Tipo, tô cansada, tô esgotada, estressada. E o segundo? Casalzinho. Apaixonado. Ai, que bonitinho, né? Aí nós temos aqui também, a figura ela tá escura, essa última aqui, a figura ela tá aqui, ela tá escura. Mas assim, demonstra uma tristeza, uma melancolia, né? Uma coisa
Normalmente, quando as pessoas choram, elas choram de tristeza, aconteceu alguma coisa ruim, ou de alegria. Mas a maioria é quando não está legal, alguma coisa não está boa, de dor também, as pessoas choram, né? E essa daqui, ela está fazendo elogio? Não, né? E o sorriso. O sorriso sempre demonstra, né, uma alegria, uma simpatia, uma coisa legal. Então, a nossa comunicação não verbal, ela é a maior que a verbal. Olha só que interessante. Ó, um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que apenas 7% da nossa comunicação ela é baseada nas palavras, só 7%. O restante é a comunicação não verbal, ó. 38% vem do tom da voz e 55% da linguagem corporal. Aí tem essa figura aqui. Olha a diferença. Pessoas, né, esperando para um processo seletivo, para uma entrevista. Olha aqui. Aqui, com certeza, você está tendo a imagem. Foi aquilo que eu falei. Qual que é a imagem que vocês passam para as pessoas quando elas te veem pela primeira vez? E a imagem, eu falo tudo, não é só física, não. Que também influencia, mas não é só física. É aquela pessoa que está sempre muito séria? Poxa, Sibeli, as pessoas falam que eu sou isso, né? Eu sempre escuto, qual que é a imagem? Que eu sou metida, que eu sou séria, que eu sou brava, que eu sou isso. Você quer ter essa imagem? Essa imagem que você quer passar? Porque se é essa imagem que você quer passar, ok, continue assim. Mas se não é essa imagem que você quer passar para as pessoas, porque de alguma forma você se preocupa com isso, o que você pode mudar? E aí? Vamos andar com o semblante um pouquinho mais, olhando, as pessoas passaram por você, sorriem, falam bom dia. Mas eu não conheço, mas, poxa, qual que é o problema? O que vai? Você precisa parar, ficar conversando com a pessoa, mas não pode dar um sorriso e falar bom dia? Então eu quero mudar isso, então eu vou mudar, é aquilo lá. Deixa eu colocar alguma coisa para eu lembrar. Deixa eu colocar um gatilho aqui para eu lembrar que eu tenho que ser um pouquinho mais agradável. É uma coisa que eu sempre, hoje em dia mudou. Meu irmão, tudo que ele pede, assim, uma pessoa educada, mas ele pede, ele nunca falou nem obrigado, nem por favor. Aí eu brinco com a minha mãe, falei, mãe, me ensinou, né? E assim, e aí ele falou, não preciso, porque imagina, gente, eu acho falta de educação, a gente não pedir, por favor, alguma coisa. E agora ele tá bonitinho, assim, tudo que ele vai, mas coisas, detalhes, porque ele falou, eu preciso mudar isso. E aí ele fez lá um gatilho, ele fazia sempre um risquinho aqui, bem pequenininho no dedo dele, que era para ele lembrar. Por quê? Isso daí é uma coisa que provavelmente foi costume de não fazer, e isso é o básico. Ele falou, eu preciso ter um básico. Eu lido com o público, eu lido com as pessoas, então eu quero isso. Então hoje eu percebo, assim, às vezes ele, aí daqui a pouquinho ele já está falando, obrigada, por favor. Então, é isso, gente, é importante, tá? Sobre a nossa imagem. E a comunicação mediada. Tá? Depois eu vou entrar um pouquinho sobre a comunicação. Na hora que eu for falar de oratória, eu vou entrar um pouquinho sobre a linguagem corporal, que ela influencia bastante. E isso daqui é a comunicação mediada, como que a gente está se comunicando. Tá? Se é através do e-mail, de telefone, aqui tem jornais, a forma como a comunicação é feita. Vou falar rapidinho sobre os estilos de comunicadores, tá? Então, quais são os estilos? A gente tem o agressivo, o passivo-agressivo e o assertivo. Então, esses são, segundo os referenciais teóricos, esses são os estilos de comunicadores. Tá? Qual que é o melhor estilo, Sibeli? O melhor estilo é o estilo assertivo. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, até para vocês se identificarem. Se identificar, Sibeli, mas eu identifiquei o fulano. Não. Aí não tem como. A não ser que você tenha muita intimidade para chegar e falar para a pessoa, olha, o seu estilo é muito agressivo. Que tal fazer algumas mudanças, né? Então, mas vocês como líderes, eu acho que é super interessante conhecer os estilos para entender qual é o seu e para entender também da sua equipe. Para você poder trabalhar com os estilos da sua equipe. Então, vamos lá.
Qual que é o estilo de comunicador agressivo? O que ele é? O que ele faz? É aquele que se acha superior aos demais e quer que todos façam o que lhe parece certo ou o que ele quer. Esse tipo não ouve os outros e tende a monopolizar, manipular e persuadir os outros para que consigam o que quer. Pensam que sabem tudo e que são inteligentes e cultos o suficientes, e assim ninguém tem nada para lhe acrescentar ou ensinar. Esse é o agressivo, é aquele que não deixa as pessoas falarem, que não dá opinião. E muitas vezes o agressivo, ele é agressivo até na fala, mesmo, da forma agressiva, sabe, o arrogante. Esse é o que a gente chama da pessoa arrogante. Tá? Ele é agressivo, a forma como ele fala é assim, na hora que eu vou, não, eu penso assim e pronto. Tá? Então esse é o estilo agressivo. Aí nós temos o estilo passivo, o comunicador passivo. Esse comunicador, ele se acha inferior aos demais e que todos sabem mais que ele. Está sempre quieto e concordando com os outros. Esse tipo de pessoa está sempre evitando conflitos e por conta disso concorda com ambas as partes. Então o que é o comunicador passivo? Tudo tá bom. Tá bom. Mas ele não é aquele que assim, tá bom agora e amanhã não, ou depois, sei lá. É uma situação assim. Chegou numa reunião, ele vai concordar mesmo. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem nem opinião do assunto. Tá? Agora, esse comunicador aqui, o passivo-agressivo, é aquele que ele concorda na hora, concorda com o líder, não, tá ótimo, pode deixar que a gente vai fazer isso, isso e isso. Na hora que o líder sai, ele fala, não, mas ele falou, onde já se viu? É aquele que fala pelas costas, é o passivo, que no momento está tudo bem, mas daqui a pouquinho ele começa a mostrar a agressividade. E a agressividade eu falo que é na comunicação, tá? Então, é o comportamento passivo-agressivo nada mais é do que a expressão dissimulada de hostilidade. As pessoas usam em situações em que querem evitar conflitos. Por exemplo, aparentemente a pessoa se mostra aberta e receptiva, mas internamente tem o passivo não, internamente ele concorda também. Tá? O passivo normalmente tem autoestima baixa, ele acha que as pessoas não vão concordar, normalmente não fala porque acha que as pessoas não vão aceitar aquilo que ele está falando. E aí a gente tem um comunicador assertivo. O que é o assertivo? O assertivo é aquela pessoa que ela fala sobre os direitos dela, ela fala aquilo que ela está pensando, mas de uma forma educada. Então ela defende os direitos dela, mas sem agredir o outro. Então ela não concorda, a pessoa ela não concorda, ela vai falar. Por isso que eu falo que comunicação é importante. Ela não concorda com a situação, ela vai falar sim, mas de uma maneira educada. Ela sempre vai olhar, ela se coloca no lugar do outro para falar. Então a gente precisa trabalhar mais a questão da assertividade. Eu vou pular aqui porque eu vou falar um pouquinho. Então, diferente de que muitas pessoas pensam, assertividade não tem a ver com acerto ou acertar, mas com afirmar. Assertividade tem a origem do latim, assero, quer dizer afirmar. Assertividade é um ato de defender os direitos pessoais e exprimir pensamentos, sentimentos, convicções de forma apropriada, tá? Direta e honesta, de modo a não violar os direitos dos outros. É aquela pessoa que ela não vai ofender, ela vai falar aquilo que ela acha, mesmo não sendo certo, mas ela vai falar de uma maneira educada. Ela vai falar aquilo que ela está pensando, que ela está sentindo. Então, o estilo assertivo é o estilo de comunicação que nos permite ser mais construtivos na relação com os outros. Não é uma característica inata, tá? Ou traço de personalidade, que alguns de nós possuem ou não. É uma aptidão que pode ser aprendida e que cada um pode desenvolver mediante o treinamento. Então, gente, vamos focar na assertividade. Porque a assertividade é eu falar aquilo que eu estou sentindo, eu falar aquilo que não está. Tem líder que não consegue orientar a pessoa, o funcionário, porque acha que ele vai ficar chateado, acha que eu não consigo, porque... E depois se ele fizer isso ou fizer aquilo, gente... Precisa ser orientado, precisa falar o que você está sentindo. Se você não gostou de alguma coisa, a outra pessoa precisa ser orientada de forma assertiva, de forma...
Tudo com educação, a gente não perde nada. Ah, mas o outro vai ficar chateado. Ok, mas eu falei com educação. É isso, tudo precisa ser falado, mas de uma forma educada. E isso, quando a gente é assertivo, os relacionamentos melhoram, tudo melhora. Tem um exemplo aqui, vamos lá. Ó, na semana passada, meu irmão pegou R$500 da minha carteira sem pedir. Em consequência, não pude ir ao cinema ver o filme que queria essa noite. Ele costuma fazer coisas como essas, mas nunca lhe digo nada. Que estilo de comunicador é esse? É o passivo, né? Como? Poxa, ele está desrespeitando. Ele está pegando uma coisa que é dela. Ele não pode fazer isso. E ela não fala nada. Olha só. Então, a pessoa que ela aceita e fica quieta, ela está sendo passiva, né? Uma amiga discutia comigo na oficina, eu tinha dor de cabeça. Assim, lhe disse gritando que ela era uma pessoa sem consideração, imatura, e me fui deixando falando, eu saí deixando ela falando sozinha. E aí, o que vocês acham? Agressiva? Sim. Ela estava com dor. A amiga não estava respeitando, mas ela também. Ela começou a gritar. E aí, é uma pessoa agressiva. Outro dia, ia eu com um amigo no carro e ele me pediu um cigarro. Lhe disse que fumar em um espaço tão reduzido e fechado não me agradava e pedi, por favor, que não fumasse enquanto estivéssemos dentro do carro. Ele então apagou o cigarro. Ele foi assertivo, olha, né? Não é tão difícil assim. Não é a forma como a gente fala e explicando o porquê. Eu falo que a gente sempre tem que explicar o porquê das coisas. Dicas para o comportamento mais assertivo. Vamos lá. Observe seu próprio comportamento. Você tem sido adequadamente assertivo? Você está satisfeito com sua atuação positiva nas relações interpessoais? Avalie como você se sente em relação a si mesmo e seu comportamento. Então, observe, foi o primeiro que eu falei, observe o seu comportamento. E aí, você está sendo assertivo? Ou você está sendo passivo ou passivo-agressivo? Passivo-agressivo é muito comum. A pessoa ela concorda ali, mas depois já começa, né, a falar com o amigo. Então, primeiro, observar o seu comportamento. Depois, observe atenciosamente a sua asserção. Faça anotações ou mesmo um diário durante uma semana. Olha que interessante que quer mudar aí a forma de se comunicar. Registre diariamente situações no quais você explodiu e aquelas que evitou completamente para não ter que enfrentar a necessidade de agir assertivamente. Então você vai anotando que quando você fala de uma forma mais rude, de uma forma mais agressiva e quando você deixa de falar também. Não vou falar, deixa quieto. Vai ter conflito. Não. Se eu falo de forma assertiva, não tem por que ter conflito. Mesmo o outro não gostando da situação. Concentre-se numa situação determinada. Feche os olhos por alguns momentos e imagine como lidar com um incidente específico. Um exemplo, ter recebido um troco errado no supermercado, ou ter que ficar um tempão ouvindo um amigo falar no telefone, numa hora que você tinha tanta coisa para fazer. Ou deixar que seu patrão o humilhe por causa de um pequeno erro. Imagine claramente os detalhes acontecidos, incluindo o que sentiu na hora e posterior. Então, é importante, às vezes, você lembrar de uma situação que você já tenha vivido, e aí você vai ver como que você deve se comportar agora. Eu agi agressivamente, tá, mas e aí, qual que era a maneira certa de você, né, o que você deveria ter feito? Eu fui passiva, eu deixei quieto. E aí, o que você pode fazer a respeito disso? Reveja suas respostas, você vai ver o que você pode fazer em relação a isso. Observe o modelo eficaz. Nesse ponto, seria útil observar alguém que sabe lidar satisfatoriamente com a mesma situação. Observe a maneira como essa pessoa... É legal vocês começarem a avaliar as pessoas que trabalham com vocês para ver se essas pessoas são assertivas ou não. Será que elas são assertivas? E se elas são assertivas, comece a observar o comportamento dessas
pessoas, como que elas lidam com situações, porque a gente pode modelar alguns comportamentos. E considere respostas alternativas. De quais outros modos o incidente pode ser tratado? Você poderia lidar com ele de uma maneira mais vantajosa, menos agressiva? E aí você depois imagine lidando com a situação da maneira mais assertiva possível. Tá? Feche os olhos, imagine você falando e vendo que pode ser um resultado bem agradável. E aí? Né? Só para vocês pensarem um pouquinho. Você é assertivo ou assertiva? Então é hora de começar a mudar o comportamento aí. Qual que é o feedback que você recebe das pessoas? As pessoas às vezes te procuram para saber alguma opinião. Vou falar um pouquinho, eu vou entrar na parte da comunicação não violenta, mas eu vou pegar lá no quadrante. O que é comunicação não violenta? Só pegar aqui, ó. Presumimos que não somos violentos porque nossa visão de violência é aquela de brigar, matar, espancar e guerrear. O tipo de coisa que indivíduos comuns não fazem. Então, a comunicação não violenta, ela veio para mostrar que muitas vezes somos violentos na comunicação. Aí a gente fala assim, não, mas imagina, porque a palavra violenta ela é forte. Que é o que ele fala aqui. Então a gente presume que a gente não é violento, por quê? Porque a violência vem do quê? Do matar, do fazer, né, de coisas ruins, do espancar. E não é. A gente às vezes é muito violento nas palavras. E aqui fala para a gente se comunicar com empatia. Quais são os pontos da comunicação não violenta? Toda vez que a gente se comunica, a gente tem que comunicar falando da situação sem julgamentos. O que é isso? Então vou dar um exemplo. Chego na minha casa e ela tem roupa jogada, meu filho deixou roupa jogada, tudo. Eu chego, poxa, mas você está muito bagunceiro, hein? Olha o tanto de coisa, ó, prato aqui na sala. O que eu estou fazendo? Estou julgando ele. Tá? Estou julgando ele como bagunceiro. A gente faz muito isso. Né? Ai, você é muito irritante. Olha, você é muito... Quando a gente fala sobre o que a gente precisa mudar? Falar da situação. Olha, toda vez que eu chego em casa e vejo suas roupas espalhadas na sala, o prato que você deveria ter colocado na cozinha, eu fico muito triste, eu fico muito chateada, porque eu tenho uma necessidade de organização. Então é falar da situação sem julgar. Um funcionário que todos os dias chega atrasado. E aí, qual que é? Folgado. Poxa, é muito folgado, chega todo dia atrasado. O que eu estou fazendo? Eu estou julgando essa pessoa. Olha, você está chegando atrasado constantemente. Eu tenho que falar da situação. Então, a comunicação não violenta, ela tem esses 4. O que é? Eu vou falar a observação. O que é observação? O que eu estou vendo, não é o meu julgamento. Então, a observação, o sentimento, como eu me sinto quando aquilo acontece. Olha, toda vez que você chega atrasado, eu me sinto desrespeitada. Porque a necessidade, a nossa necessidade foi violada por algum motivo. Tá? Eu me sinto desrespeitada porque eu tenho necessidade de organização, de pontualidade. Aí vem pedido. Então, eu gostaria que você observasse melhor, saísse mais cedo de casa. Aí tem um exemplo aqui. Ó, vamos pegar o exemplo do Gustavo. Imagine que o Gustavo tem uma empresa e ele está chateado com as atitudes de um fornecedor que se chama José. Ele poderia muito bem apenas demiti-lo, sem grandes explicações ou dar aquela bronca, mas ele decidiu seguir a comunicação não violenta. A primeira, a observação. José, tudo bom? Eu preciso conversar com você a respeito de quando você promete prazos e não cumpre. Então, ele não chamou o José de irresponsável. Ele falou da situação sem julgamento. Você promete e não cumpre. Sentimento. Quando você faz isso, eu me sinto com raiva, pois já conversamos a respeito muitas vezes. Necessidade. Como você sabe, aqui nessa empresa temos uma necessidade muito grande de comprometimento. E o pedido. Será que você
poderia, em uma próxima vez, ou cumprir o prazo, ou nos avisar com antecedência em caso de imprevisto? Obrigada. Olha só. Poderia brigar, ele poderia falar, poxa, você é muito irresponsável, eu não quero mais sua empresa. Ele usou a comunicação não violenta. Tá? A comunicação não violenta, gente, o assunto dela dá para a gente ficar aqui dias. Eu só quis trazer para ter uma curiosidade em vocês e vocês começarem até a ler um pouquinho mais sobre isso, que é muito legal para a liderança trabalhar essa comunicação não violenta, tá? Então, um livro. Nesse exemplo, o Gustavo se mostrou vulnerável, expôs seus sentimentos, necessidades e com educação, com assertividade, ele fez o pedido. Como você acha que ele teria mais chances de engajar o fornecedor? Vociferando, né, sendo bravo e seguindo, ou seguindo os passos da comunicação não violenta. Claro que tudo, quando a gente consegue muito mais coisas trabalhando a comunicação não violenta do que sendo agressivo. E agora a gente vai focar um pouquinho mais nessa questão da oratória. Tranquilo, gente? Dei uma base. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos. Então, para começar a falar de oratória, a gente tem que falar da retórica. O que é isso? O que é oratória e o que é retórica? Vamos lá. Originada do latim, a palavra retórica, ela significa a arte de falar bem, tá? Já a oratória vem da palavra orador e carrega o significado, a arte de falar bem em público, tá? Então, a gente precisa ter tanto a oratória como a retórica. Por quê? No dia a dia, eu utilizo mais a retórica, a arte de falar bem. Eu quero falar bem com as pessoas, quero me comunicar bem. E a oratória é a arte de falar bem em público. Então, como que eu faço para falar bem em público? Tá? Em linhas gerais, ambas são elementos essenciais para uma boa comunicação. Considerada uma arte, no sentido de ser uma técnica, a retórica é um ato de falar bem, de convencer e de ser eloquente, ou seja, de orquestrar as palavras de um modo que o emissor, né, da fala transmita ao receptor um sentido preciso, organizado e consistente. Então, a retórica ela vem o quê? Eu preciso trabalhar o material que eu vou usar. Na retórica entra sobre o assunto. Que assunto que eu vou falar? Qual assunto que eu vou falar nessa reunião? Eu preciso saber muito bem daquilo que eu estou falando. Porque senão eu posso estar falando coisas que não são reais. Eu preciso me preparar, porque às vezes a pessoa, numa reunião, vou para uma reunião e a pessoa pode me fazer uma pergunta que eu não saiba responder. E aí? Ah, Sibeli, pode acontecer? Claro, mas o ideal é a gente ir com o material. Então a retórica é o quê? Eu estudar sobre o assunto que eu vou falar. Ah, mas isso eu sei, eu vou fazer uma reunião e eu sei sobre todos os assuntos. Ok. Então está ótimo, está ótimo. Tá? Então a retórica ela é muito sobre qual assunto que eu vou falar e se eu estudei para isso. Então, às vezes eu tenho que até pegar referencial teórico para falar sobre esse assunto. Na retórica é construído aquilo que se chamamos referencial teórico, ou seja, o compilado de materiais que darão suporte para o assunto a ser abordado. Uma pessoa que possui uma boa retórica é aquela capaz de construir bons argumentos, e quando eu sei sobre o assunto, eu sei argumentar sobre esse assunto. Muitas vezes as pessoas estão conversando em grupo de amigos ou na família, aí fala, gente, ó, nem vou opinar, porque eu posso falar coisas erradas aqui, porque eu não sei nada sobre o assunto. Não vou falar sobre isso, eu não sei. Acontece, às vezes alguém está falando sobre uma situação, coisas que vão acontecendo no dia a dia, coisas da atualidade, eu nem li sobre o assunto, não sei nem o que está acontecendo, eu não vou dar minha opinião. Tá? E quando a gente tem uma boa retórica, a gente sabe argumentar bem, a gente consegue construir coisas mais racionais, mais emocionais, eu consigo trabalhar todos os sentidos. Já a oratória é uma habilidade de comunicar com clareza e confiança. Primeiro, se eu sei sobre o assunto, eu passo mais confiança, não é?
Eu sei sobre aquilo que eu estou falando, então eu faço mais confiança, eu consigo falar melhor. A oratória ela é muito mais comportamento, a retórica é muito mais o que eu sei. E a oratória é muito mais comportamento, como eu me comporto ali. Tá? Dominar a oratória é saber se expressar, mas também sentir. Saber falar com clareza, mas também ouvir. Convencer o público com sua ideia e também vender o seu produto. Tá? O que é vender o seu produto? Vender sua ideia, vender aquilo que você está falando. Porque eu vou falar em público, as pessoas têm que acreditar naquilo que eu estou falando. Eu estudei para aquilo, me preparei para aquilo. Tá? E é importante também, até na hora de, sei lá, vai fazer uma palestra, uma reunião mais elaborada, a gente também precisa se preocupar de onde que eu estou tirando as informações. Não é de qualquer lugar. Hoje em dia a internet tem muitas informações e não é simplesmente eu vou lá na internet e pego e ponto. Eu preciso ter, porque hoje em dia todo mundo pode publicar coisas na internet. Então eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou falando. Tá? Então vamos lá. Ó. Na oratória, além de saber argumentar, o bom orador deve conhecer estratégias de interação e de enfrentamento para atrair o público. Para isso, deve aprender a usar os seguintes aspectos ao seu favor. Controlar a ansiedade. Normalmente, quem fala em público tem que saber controlar a ansiedade, porque dependendo de, vamos lá fazer uma palestra, vamos fazer uma apresentação, quantas pessoas? Assim, ok, tem gente que com 5 pessoas consegue. As 100 pessoas, poxa, já começa a ficar um pouquinho mais nervosa, um pouquinho mais ansiosa. Então a gente precisa aprender a controlar a ansiedade. Lembra da última palestra de inteligência emocional? O que é controlar a ansiedade? É a respiração. Tem um videozinho, eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu posso até passar, o pessoal passa no grupo. É de uma psicóloga, ela fez até aquele TED que tem muito lá nos Estados Unidos, e ela fez uma palestra sobre o nosso comportamento. E ela fala que a maneira como a gente alguns comportamentos físicos, no sentido, para a gente se sentir mais poderosa, colocar as 2 mãos aqui antes de alguma apresentação, alguma coisa assim, porque ela fala de comportamentos eu não vou lembrar agora, como que chama? Mulher Maravilha. Você fazer comportamentos igual a Mulher Maravilha, de colocar a mão na cintura, isso é essencial o quê? Para você sentir um pouco mais confiante, tá? É o estudo que ela fez, depois eu vou passar para vocês, é bem legal, esse estudo aqui ele é bem longo. Então assim, como que eu controlo a ansiedade? Fazendo exercício de respiração, colocando uma musiquinha bem tranquilinha antes de começar, porque eu já estudei o assunto, então eu não preciso me preocupar em, eu não vou saber falar daquilo, não, eu me preparei. Então o exercício de respiração ele é o melhor que tem, tá? Para controlar a ansiedade. O tom da voz, aquilo que eu falei para vocês. Às vezes eu tenho que fazer um tom mais baixo, um tom mais alto, falar alguma coisa. Porque esse tom da voz, na oratória, ele é importante para não fazer as pessoas dormirem. Então a gente precisa trabalhar essa questão do tom da voz. Não pode ser muito alto, mas também não pode ser muito baixo. Tá? O olhar, isso é super importante. Eu não posso falar com pessoas, pode ser uma reunião com 2 pessoas ou com 100 e ficar olhando só para uma. Imagine eu aqui, hoje, e ficar só aqui. Imagine as outras pessoas, como seria? Parece até que eu não estou falando. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Na oratória, tem 2 pessoas, eu vou olhar sempre um pouquinho para cada uma. Tem mais, cada hora que você vai falar, você vai olhando um pouquinho. Por isso que às vezes a gente se movimenta, precisa se movimentar. Eu preciso olhar para todo mundo, eu preciso saber me conectar com as pessoas. Então esse olhar é super importante, isso vocês não podem esquecer. Às vezes a pessoa ela fica nervosa, ela foca aqui, numa pessoa só. Eu preciso olhar para todos, até para saber se tem gente meio que dormindo, aí você vai, faz alguma coisa diferente, tá? Linguagem corporal. O que é linguagem corporal? A nossa apresentação. Então é claro, gente, tudo na vida, sempre eu falo nos treinamentos de empresa, a nossa apresentação pessoal é importante. Então qual que é o público que eu quero atingir? Se eu vou fazer uma palestra, o pessoal na academia, eu não preciso, eu posso ir de tênis, eu vou de... Ok, tá tudo bem. Quem que é esse público? Então a minha apresentação é importante, porque eu vou ter sido vista
E fora a minha postura, né? Normalmente a gente fala um pouco com as mãos, é importante falar isso, é importante se movimentar até para ter essa dinâmica com o público. Então a nossa postura também é importante, o sorriso, tudo. Né? Não ficar, é difícil fazer sentado também não é legal, a não ser que seja uma reunião. Então, essa linguagem corporal é super importante. Cuidado, às vezes as perguntas, lembra do nosso rosto, ele fala, a gente é a comunicação não verbal. Então, às vezes a pessoa está fazendo uma pergunta, tá assim, a gente tem que tomar esse cuidado também. E a respiração. Tem gente que vai falar, e aí assim, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Então, falar de uma forma pausada, tomar esse cuidado com a respiração para ficar uma coisa mais agradável para as pessoas, principalmente quando está falando no microfone. E a questão da postura, a postura do corpo mesmo, tá? A forma como, né? E a postura também comportamental. A gente tem que ter o equilíbrio entre a seriedade e a brincadeira. Uma vez, gente, eu quase tive um treco. Eu trabalhava no hospital espírita, era encarregado lá do RH, e aí um amigo de fora, ele estava começando como palestrante. E a gente estava, era aniversário do hospital, vamos fazer tal. E uma palestra bem legal, né, de motivação. Só que lá os diretores são mais velhos, e foi todo mundo. E a palestra dele tinha algumas conotações sexuais. E eu não sabia, eu não tinha visto a palestra dele antes. E ele falando, ele fazendo aquelas brincadeiras assim, eu sentada assim, aquele que começou. Eu comecei a ficar muito envergonhada. Mas não, estava sendo legal, mas ali não era o ambiente. Ele não se preparou antes. Ele não perguntou para mim quem que eram as pessoas. E depois ele falou, nossa, eu dei uma bola fora, né? Depois que eu já estava aqui, o ideal é assim, às vezes a gente tem que fazer alguma coisa ali. Se ele percebeu que era só gente de idade, o que ele podia fazer? Pular aqueles slides? Naquele dia ele não ia fazer aquilo. Né? Então assim, ninguém falou nada, ninguém veio, mas é uma situação chata. Então a gente tem que saber o que a gente vai falar, qual o público a gente está trabalhando, para quem que a gente está falando e o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Principalmente brincadeiras. E as palavras. Principalmente o público que a gente está falando. A gente, claro, tem que procurar falar de forma correta a língua portuguesa, que é a mais difícil que existe. Vai ter uma hora ou outra, alguns errinhos, pular, porque dependendo da situação, você vai, fala uma palavrinha errada, vem e corrige. Só que isso é super importante. Até na comunicação também escrita. Poxa, eu sei me comunicar de uma maneira adequada? Como que tá os meus erros de português? E eu acho que é importante vocês, como líderes, às vezes corrigir até erro de português das pessoas que vocês trabalham. Isso é super importante. Como que está a minha leitura? Porque a leitura é importante até para eu poder falar, aprender palavras novas. E outra coisa também que é super importante na oratória, na hora de você falar, na hora de você dar uma palestra, é a gente tomar cuidado com os vícios de linguagem. Eu me policio a todo momento, porque eu tenho bastante vícios de linguagem. Só que assim, no dia a dia, quando você conversa com um amigo, o vício de linguagem não fica tão aparente. Agora, quando você está dando uma palestra, quando você está falando em público, o vício de linguagem fica muito aparente. Quais são os vícios de linguagem? Né? Toda frase no finalzinho, né? Isso daqui eu tenho que policiar muito. Isso é um vício de linguagem. A impressão que dá, às vezes a impressão que dá é que você não sabe o que você está falando. Você tem que ficar pensando, então, isso é um vício de linguagem, entendeu? Entendeu? Fala, entendeu? Então a gente precisa, isso é treino. Você observou, você já começa a, e até no dia a dia. No dia a dia a gente tem alguns vícios de linguagem que a gente precisa. E também palavras que não são, como que chama? Palavras, gírias, lembrei agora. Gírias também, numa oratória também não é legal. É que hoje, assim,
depende também da situação. Às vezes são mais jovens, alguma coisa que eles vêm com gírias. E é importante, quando o pessoal mais velho já não tem tanta gíria. Então é importante também trabalhar isso. E treino. É treino. Ai, Sibeli, eu fico muito nervosa, eu fico muito ansiosa, é isso. Treine. Eu achei muito bonitinha ela vir aqui, porque assim, já novinha, vou lá falar no microfone. É isso, gente, a gente precisa, porque se eu tô com medo, tô, mas eu vou com medo mesmo. Porque se eu não treinar, eu nunca vou ficar bom. E a gente sabe, não é como que a gente fica bom naquilo, é treinar. Se eu não tenho muita habilidade, é igual liderança. Poxa, eu nunca fui líder na minha vida, o que eu faço? Treinar, estudar para aquilo. Então é isso, a oratória, ela não tem segredo. É treino e você essas coisinhas básicas aqui. Respiração, a sua postura, o olhar para as pessoas, a empatia para as pessoas, ler mais até para você não ter o erro. Mas erros acontecem. E a gente, errei, ok, na próxima eu não vou errar mais. E tá tudo bem. Se perdoar também, que às vezes, não foi tão bom como eu gostaria. Mas tá tudo bem. A próxima vai ser melhor. Eu falo que a gente tem que tentar melhorar 1% todos os dias. Imagine se eu melhorar 1% todos os dias. Amanhã eu vou ser 1% melhor. Pronto. No final do ano, olha quanto que eu já melhorei. Tudo. Ok? A Cris agora vai. Alguém quer fazer uma pergunta por enquanto? Disso que a gente conversou? Disso que eu falei, né? Vamos fazer uma dinâmica bem rapidinho. Eu entreguei 3 folhinhas amarelas para as 3 pessoas. Podem ficar em pé, por favor? As pessoas. A Marília, a Gilmara, a Juliana, seu Carlos. Jogaram a bola para você. As demais, podem fechar os olhos um minutinho. Em realidade serão 2 minutinhos, não durmam. Podem seguir os envelopes que estão em pé, as demais fiquem de olhos fechados. Eu peço para que não leia em voz alta as 2 palavras que estão escritas em cada envelope. Permaneçam com os olhos fechados. Então, eu vou pedir para o seu Carlos não falar, não ler de voz alta as palavras que estão escritas, mas ele vai ter 30 segundos para vocês adivinharem o que está escrito aqui. Posso começar a contar? Pode. 30 segundos. A gente tem que sempre pensar e agradecer as pessoas que estão junto com a gente, tá? Que é uma coisa assim que isso aí gratifica muito a gente, a vida, e nos leva a muitas experiências boas e gratificantes. E a gente também tem que sempre se portar com uma pessoa de igual para todos os que a gente se relaciona. Nunca pode ter aquela questão de autoritarismo nem nada. Esses são os significados das palavras. Pode abrir os olhos, por favor. Alguém sabe o que o seu Carlos falou? Gratidão. Gratidão. Não. Pode vir aqui, acho que não. Agora fechem os olhos novamente, da mesma forma, só não fala que está escrito. Nós devemos sempre imaginar como a outra pessoa está se sentindo antes de julgá-la. E tentar se colocar no lugar da outra pessoa, não pelo nosso prisma, pelos nossos conhecimentos, sim pela bagagem, pela história.
é para outra pessoa e não pela nossa. Alguém sabe o que a Marília falou? Empatia. Vamos fechar nossos olhos só mais um pouquinho. Agora o Pedro. A gente sempre tem que zelar pelo próximo. Sempre abraçar aquilo que as circunstâncias da vida nos traz. Esse é um pouco mais difícil, né? Alguém sabe do que o Beto está falando? Oportunidade. Oportunidade. São palavras assim fáceis, né? Que todos conseguiram alcançar, mas o que eu fiz com isso? Quando nós vamos praticar a oratória, fazer uma palestra, apresentar um programa, a gente precisa se estudar, né? Se capacitar para estar vindo na frente para falar para vocês. E o que a gente espera de quem está do outro lado? A gente espera gratidão, a gente espera respeito, a gente espera empatia. Porque falar em público nem sempre é fácil. E quando isso é proposto, a gente, principalmente quando a gente está iniciando, a gente precisa ter essa devolutiva da parte daí. Respeito, empatia, gratidão. Hoje não vai ter brinde, tá? Não vai ter sorteio. E eu peço só que vocês saiam daqui com essa reflexão. Todo mundo aqui precisa praticar oratória de uma forma ou de outra. Todo mundo aqui precisa estar se aperfeiçoando nisso. E eu encerro hoje. Eu peço uma salva de palmas. A Gigi, a nossa querida Gigi, que abraçou aí com a gente esse programa. E a partir de hoje eu tenho certeza que a gente vai precisar de você no Brasil. No próximo encontro a gente encerra o primeiro módulo e eu já vou estar disponibilizando a avaliação de reação e aprendizado que há necessidade de todos estarem fazendo, certo? E a emissão, a entrega dos certificados desse primeiro módulo. É isso que ela quiser. Eu só podia compartilhar com vocês uma frase, essas frases de internet mesmo, mas eu já estava top e eu tenho que trazer para a vida. Traz bem diretamente aquilo que nós ouvimos hoje, que é um texto fora do contexto, um pretexto para várias interpretações. Então, sempre buscar com outra pessoa, dentro do contexto do que aquilo foi dito. Obrigada. Obrigada, Alguém quer perguntar alguma coisa para a Sibeli? Além do agradecimento, tenho certeza que eu estou falando